Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Estamos neste momento aqui na nossa casa, estou aqui no meu escritório e vou gravar esse vídeo para os irmãos, como prometido. Queremos falar um pouquinho sobre ansiedade, suas raízes e a perspectiva das Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, uma coisa que nós nos perguntamos é a seguinte: por que hoje as pessoas sofrem tanto de ansiedade? Eu diria que uma das razões é porque o mundo hoje ele é extremamente mais complexo do que o mundo de antigamente. Uma outra razão talvez seja porque a maneira como nós aprendemos, a maneira como nós buscamos saber das coisas, a maneira como nós buscamos saber da realidade, ela também é muito mais complexa e também muda constantemente. Só para que você tenha uma ideia, na Idade Média as pessoas entendiam a realidade a partir da fé, uma fé específica de uma igreja dominante, e isso obviamente mudou. O Renascimento veio para afastar essa realidade, até que entrou o modernismo e lá as pessoas começaram a explicar a realidade a partir da razão. A racionalidade explica, dá as respostas para tudo. O problema é que o mundo continuou mudando e mesmo assim as coisas começaram a se transformar, como sempre acontecem na realidade e no dia a dia. Todos nós sabemos que Nietzsche ele decretou a morte de Deus no século XIX, e no século XX, quem vai ser decretada como morta é justamente a razão ou a racionalidade, e vai dar lugar aos sentimentos, vai dar lugar às emoções. As emoções tomam conta do ser humano e isso faz com que a razão perca o seu trono, né, por assim dizer. E talvez essa seja também uma das razões pelas quais as pessoas tenham tanta ansiedade. As coisas não são mais explicadas a partir da fé, a partir da Escritura, elas não são explicadas apenas a partir da racionalidade humana, mas elas são explicadas a partir dos sentimentos. E isso faz com que a ansiedade ela tome um espaço no coração e na mente do homem que com certeza o tem, sem sombra de dúvida, destruído, né? A sua vida, o seu viver e o seu coração. Se eu perguntasse se todos já passaram por um período, por um momento de ansiedade na vida, com certeza todos responderiam que sim. Ninguém pode afirmar que nunca ficou ansioso por alguma razão. Todos nós ficamos ansiosos, tá? Isso é fato, isso com toda a certeza. Eu diria que nenhum problema perturba mais o homem, perturba mais as pessoas do que as suas preocupações. A ansiedade, a preocupação, o medo, com certeza perturba o homem de uma forma extremamente relevante. E essas preocupações, que aliás são cotidianas, elas surgem na nossa vida de uma maneira extremamente repentina, né? E elas nos perturbam quase que cotidianamente. Então, uma coisa precisa ser dita: preocupar-se faz parte de ser humano. O homem pode, deve e preocupa-se com toda e absoluta certeza. O homem tem no seu arcabouço emocional o fato, a ideia de preocupar-se. Então faz parte de ser humano, como eu falei há pouco, preocupar-se ou ficar em alguma medida, digamos assim, ansioso, tá bom? Qual é o problema então? O problema é quando a ansiedade, a preocupação, o medo, eles se tornam crônicos. Aí a coisa fica bastante complicada. E aí, sem dúvida, nós podemos esperar, com certeza, muitos problemas e muitas dificuldades. Essas dificuldades logo aparecerão e nós logo iremos precisar de ajuda. Então é muito comum
quando a ansiedade se torna crônica, aparecerem vários problemas na nossa vida, no nosso viver, no nosso cotidiano. Eu alistei aqui alguns problemas, algumas dificuldades que se instalam na nossa vida quando a ansiedade se torna crônica. O primeiro problema que certamente vai aparecer é que você certamente terá privação de sono, porque a ansiedade ela suga o nosso sono. É muito comum as pessoas conversarem conosco e afirmarem que elas estão com insônia. Esta insônia pode se dar quando você tem dificuldade para adormecer, ou quando você tem um sono extremamente frágil, leve, suave e acorda com qualquer coisa, ou quando você tem um sono picado, dorme, acorda, ou simplesmente você não consegue dormir. No outro dia, obviamente, você está bem quebrado. Então, a ansiedade, ela priva a cada um de nós do sono. A ansiedade, irmãos, ela esgota a nossa alegria. Uma pessoa ansiosa, ela não tem o sorriso vasto no rosto, infelizmente, porque a ansiedade traz para nós um semblante caído. A ansiedade ela faz com que a nossa vida se torne bem infeliz, tá certo? Uma outra dificuldade, um outro problema trazido pela ansiedade é que a ansiedade ela exaure a nossa energia. É muito comum as pessoas dizerem que elas estão, além de tristes, estão cansadas, só querem dormir. Elas querem apenas estar deitadas, elas não têm força, elas não têm ânimo para nada. Isso faz com que a pessoa fique bastante debilitada. Um outro problema trazido pela ansiedade é que ela nubla o nosso raciocínio. A gente não consegue memorizar nada, a gente não consegue estudar, a gente não consegue se concentrar. Ela faz com que a nossa mente se torne bastante dificultosa no que diz respeito à questão de trabalhar o que normalmente nós faríamos em poucos minutos. Quando nós estamos muito ansiosos, nós não conseguimos fazer em muito tempo, porque a ansiedade ela nubla o nosso raciocínio. Uma outra dificuldade que a ansiedade traz é que ela arruína os nossos relacionamentos. Quando nós estamos muito ansiosos, preocupados, com medo, o único relacionamento que nós queremos ter é com a nossa cama, com o nosso travesseiro, no nosso quarto e, diga-se de passagem, sozinhos. Então isso também faz com que a nossa vida fique cada vez mais difícil. E um outro problema, uma outra dificuldade que a ansiedade proporciona é que ela piora as indisposições do nosso corpo. Se nós já estávamos cansados, ficamos mais cansados. Se nós já tínhamos insônia, ficamos com mais insônia ainda. Se estávamos, por alguma razão, nervosos, ficamos mais nervosos ainda. E sem falar nas questões psicossomáticas que a ansiedade causa e traz para o nosso corpo reflexos daquilo que a nossa mente está aceleradamente trabalhando e fazendo com que a gente cada vez mais fique vivendo uma vida bem debilitada, uma vida bem difícil. Então, são alguns problemas. É claro que existem outros, eu diria que estes são os mais comuns, alguns que eu não citei aqui, obviamente, mas eles existem, tá certo? Agora, a questão que nós queremos perguntar para vocês é a seguinte: existe esperança para esse problema? Será que existe esperança para esse problema? Talvez a resposta que você me dê seja: pastor, sim. Nós podemos tomar remédios, nós podemos fazer terapia, nós podemos procurar psicólogos, psiquiatras, etc. e tal. É verdade, podemos. Existe sim o caminho das ciências humanas, existe sim a psicologia que ajuda, que auxilia, existe sim a psiquiatria que vai ajudar com fármaco, com remédios que vão acalmar, mas existe outra esperança para a ansiedade, tá certo? E é justamente neste sentido que nós queremos mostrar para vocês. Queremos dar para vocês não apenas uma resposta humana, humanística, psicológica ou psiquiátrica, mas queremos dar para vocês
também uma resposta espiritual. Queremos mostrar aqui que a Escritura Sagrada nos ajuda nesse sentido. Então queremos começar afirmando o seguinte: Deus nos dá esperança que vence a ansiedade. Tá certo? A Escritura, ela traz para nós uma notícia extremamente maravilhosa. A Escritura Sagrada nos ensina que a ansiedade é um problema solúvel. A Escritura Sagrada nos ensina que há, sim, como nós nos livrarmos da ansiedade sem fármaco, talvez, eu disse, sem terapia, apenas confiando na pessoa do nosso Deus. Vou repetir. Deus nos dá esperança que vence a ansiedade. Através da sua palavra, através da palavra de Deus, o Senhor nos dá respostas, ok? Para que esse persistente problema ele possa ser sanado de uma maneira espiritual, equilibrando o seu coração, o seu ser interior e a sua mente. Você pode, aí na sua casa, pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, a partir até o verso de número 34. Lá, nesse texto, Mateus 6, 25 a 34, Jesus nos diz como nós podemos lidar com a preocupação, como nós podemos lidar com a ansiedade. Lembrando que quando a Escritura fala sobre preocupação, ela está usando este termo como sinônimo de ansiedade, como sinônimo de medo. Então, todas as vezes que nós nos referirmos à ansiedade, nós estaremos também nos referindo à questão do medo e à questão da preocupação. São coisas dentro das Sagradas Escrituras sinônimas, ok? Pelo menos em Mateus capítulo 6, 25 a 34. Então eu queria ler para vocês aqui o texto, que eu queria que você aí depois pode conferir na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se você for observar nesse texto, você vai perceber que o Senhor Jesus diz pelo menos 3 vezes que nós não devemos nos preocupar. Então, quando nós lemos o texto e analisamos de uma forma mais minuciosa, nós chegamos a algumas conclusões a respeito de como lidar com a ansiedade. Então, vamos entrar naquilo que eu diria que é prático. Como é que eu devo, pastor Kleber, lidar com a ansiedade? O Senhor Jesus nos diz em Mateus 6 que, em primeiro lugar, eu não devo, não preciso
dimensionar as necessidades ou os desejos. Vou repetir. Como eu lido com a ansiedade a partir de Mateus capítulo 6 e da palavra de Jesus para nós? Em primeiro lugar, não superdimensione as suas necessidades ou os seus desejos. Isso é muito maléfico para a vida. Isso é muito maléfico para o viver de qualquer pessoa. Meus irmãos, é comum a gente dar um valor excessivo a algo que nós não tínhamos no passado e que nós, com muito sacrifício, conseguimos conquistar. Você já deve ter ouvido algum pai, alguma mãe dizer assim: eu vou dar ao meu filho tudo o que eu nunca tive, tudo aquilo que o meu pai não conseguiu me dar. É claro que esse pai está extremamente bem intencionado, essa mãe está extremamente bem intencionada. O problema é que quando isto começa a ser, por alguma razão, nós começamos a não conseguir obter aquilo e dar aquilo para o nosso filho, aquilo começa a ser ameaçado, essa era a palavra que eu estava procurando, na verdade. O que acontece é que a gente começa a focar naquilo. A gente começa a superdimensionar aquela necessidade. Meu Deus, quando eu era criança, eu não tinha uma boa roupa. Quando eu era criança, eu não tinha um bom calçado. Quando eu era criança, eu não tinha um celular de ponta. Quando eu era criança, eu não tinha isso ou aquilo. Então eu vou proporcionar ao meu filho que ele tenha aquilo que eu não tive, achando que aquilo vai trazer para ele felicidade, alegria. E aí nós começamos então a viver uma corrida frenética atrás de suprir aquela necessidade, que na verdade não é uma necessidade, é um desejo, e existe uma diferença enorme entre necessidade e desejo. E aí a gente faz o quê? A gente começa a, como eu já disse, focar naquela coisa, naquele objeto, naquele alvo, naquele objetivo, e nós não podemos, não queremos, aliás, perder de vista esse objetivo na nossa vida. Então nós passamos a dar àquela coisa, aquele objeto, ou talvez até àquela pessoa, uma dimensão que aquela pessoa, que aquela coisa, que aquilo não tem. De modo que se nós tínhamos e perdemos, ou queremos ter e não conseguimos, ficamos extremamente ansiosos. Porque, meu Deus do céu, como é que eu vou criar um filho sem que ele tenha um celular de ponta? Como é que eu vou criar um filho sem colocá-lo numa escola pública? Como é que eu vou viver no Brasil sem ter um plano de saúde com essa pandemia? Então nós superdimensionamos as nossas necessidades ou os nossos desejos, e isso traz para nós muita preocupação, traz para nós muita ansiedade. Olha o que o texto diz, que nós não devemos superdimensionar as nossas necessidades. Como é que nós enxergamos isso no texto? O texto diz que a cada dia basta o seu mal. Eu não posso olhar para o futuro, olhar para a frente e sofrer por antecipação. Isso traz com certeza para nós muitos problemas, muitas dificuldades, muitos transtornos e muita enfermidade para a nossa vida. Então, se você não quer ficar ansioso, não superdimensione as suas necessidades ou os seus desejos. Em segundo lugar, um conselho que o Senhor Jesus nos dá a respeito de não ficarmos ansiosos por coisa alguma é o seguinte: entenda definitivamente uma coisa: você não tem o controle. Meus irmãos, nós criamos a ideia de que nós temos o controle da nossa vida em nossas mãos. Isso não é verdade. E nós sabemos que não é verdade. Mas nós vivemos assim, como se nós tivéssemos o controle. E aí passamos a dominar tudo aquilo que está pela nossa frente. E aí só sofremos, só ficamos ansiosos quando alguma coisa foge do nosso controle. Quando, na verdade, o que é que nós deveríamos fazer? Deveríamos ter a postura de, sim, fazer planos, mas colocá-los diante do Senhor, porque a Bíblia nos ensina lá em Provérbios que o homem até pode fazer planos e deve fazê-lo, mas precisa colocá-lo nas mãos e no altar do Senhor. Por quê? Porque Deus é que é detentor do controle.
Só Ele é que tem em suas mãos, em sua destra poderosa, o controle de todas as coisas. Então, o que nós precisamos, na verdade, é tomar cuidado para não sofrermos da síndrome do controle, querendo ter o controle sobre tudo. E o mais interessante, o texto também nos mostra isso, de Mateus capítulo 6, é que o próprio Deus está esperando por você, Ele está esperando por mim, Ele está à nossa espera. E Ele está dizendo para nós, eu quero cuidar de vocês, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar das suas preocupações. Isso me faz lembrar de uma outra palavra de Jesus, a qual Ele diz que nós deveríamos trocar de fardo com Ele, porque o fardo dele é muito leve e o nosso fardo é muito pesado. Por quê? Por aquilo que eu já disse, porque nós superdimensionamos as nossas necessidades e desejos e porque nós queremos ter um controle que de fato não deve ser nosso. Mas Deus está dizendo, não se preocupe, eu estou no controle. Meus irmãos, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus está nos ensinando que devemos dar importância às coisas de Deus enquanto buscamos aquilo que nós julgamos ser necessário. O problema é que às vezes nós achamos que as coisas secundárias elas são primárias, quando na verdade o que é primário é buscar a Deus, quando na verdade o que é primário é estar nos braços ou aos pés do Senhor. Então pense nisso, não ache que você tem o controle. Eu já vi muitas pessoas adoecerem na vida porque perderam o controle, por exemplo, dos filhos. Tinham o controle dos filhos enquanto eram crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, enquanto eles não se dominavam, não se sustentavam, faziam tudo aquilo que os pais determinavam, mas depois que eles cresceram, seguiram seus próprios caminhos. E aí, os pais não conseguiram mais dominar a vida deles, guiar a vida deles, porque eles se tornaram adultos e responsáveis pelo seu viver. E aí, em virtude disso, eu conheço pessoalmente pais, mães, que ficaram completamente fora da casinha, como a gente costuma dizer, né? Fora da caixa, porque perderam completamente o controle dos seus filhos. E o problema é que a gente acha que os filhos vão estar no nosso controle para sempre. E essas coisas não existem, nem com os filhos e nem com nada, nem com a vida. A vida traz para nós surpresas que nós com certeza desconhecemos. E um terceiro e último conselho, falando introdutoriamente sobre essa ideia de ansiedade que o Senhor Jesus nos dá, baseado em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, é o seguinte: deixe sua vida aos cuidados do Pai. Parece simples isso, mas não é. Se você perguntar às pessoas se elas confiam em Deus, todas, sem nenhuma exceção, vão dizer que sim. Mas quando você começa a ver a vida das pessoas, ou a maneira como elas vivem, você percebe que isso não é verdade. O Senhor Jesus está dizendo para nós: deixe sua vida aos cuidados do Pai, aos cuidados de Deus. Meus irmãos, eu estou completamente convicto de que a cura, entre aspas, para a ansiedade só é possível com uma coisinha chamada de atitude. Atitude. Não se consegue vencer a ansiedade sem atitude. E qual é a atitude que a Escritura nos ensina? Confie. Confiar é uma atitude, é uma decisão. Descanse é uma atitude, é uma decisão. Entregue. Se você entregar a Deus a sua vida, o seu coração, o seu viver, certamente você não será acometido de ansiedade crônica. A ansiedade só pode ser eliminada da nossa vida quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, aos cuidados dele, para que ele gerencie. Se não for assim, certamente nós teremos muitos problemas. A grande questão é:
como ou onde eu encontro coragem para entregar a minha vida, o meu viver aos cuidados do Senhor? Essa é uma pergunta que o texto também nos mostra, também nos ensina. Quando você lê dos versos 26 a 30, você tem essa resposta. Como encontrar coragem para entregar a nossa vida aos cuidados de Deus? É simples. Deus é Senhor de tudo e Ele alimenta os pássaros e Ele veste as flores, Ele veste os lírios do campo. Ora, o Senhor Jesus nos pergunta, se Deus, que é um ser absolutamente bom, Ele faz com que as árvores, os lírios, a natureza, os pássaros, a fauna, a flora estejam sendo extremamente bem cuidadas, como Ele não vai cuidar de você? Como Ele não vai cuidar do homem, que é, no dizer da Escritura, a coroa da criação? Então Deus vai, com certeza, cuidar de você. E a prova é que Ele cuida da fauna, a prova é que Ele cuida da flora, a prova é que Ele cuida dos pássaros, Ele os alimenta, Ele cuida dos lírios do campo, Ele veste os lírios do campo. E olha, a Bíblia diz que nem Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um deles. E aqui, meus amados irmãos, cabe uma pergunta extremamente importante, uma pergunta extremamente salutar. Qual é a pergunta? Eu vou fazê-la bem devagar. Você tem ciência ou consciência do poder de Deus, do poder dele, do que ele é capaz? Você tem consciência ou ciência do amor que esse Deus tem por você? Se você tem consciência de quem ele é e do poder dele e do amor que ele lhe tem, você não terá nenhuma dúvida de que esse Deus maravilhoso certamente cuidará da sua vida, cuidará de você. Agora, é claro, se a resposta é esta, se a resposta for positiva, isto é, se você tem certeza do poder dele e do amor que ele tem por você. Se essa resposta for assim, for positiva, com certeza você não terá nenhum problema em entregar ao Senhor, em entregar a Ele a sua vida. Entregue a sua vida aos cuidados dEle. Entregue-se aos cuidados dEle, que Ele certamente irá suprir todas as suas necessidades. Como eu devo lidar com a ansiedade? De 3 maneiras, segundo Mateus capítulo 6, diz assim. Primeira maneira de lidar com a ansiedade: não superdimensione as necessidades ou os desejos. Segundo conselho de Jesus para lidar com a ansiedade: entenda que você não tem o controle, mas quem tem é o Senhor. E em terceiro lugar, deixe sua vida aos cuidados de Deus. Que Deus o abençoe. Espero que essa palavra tenha surtido efeito na sua vida. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, nessa mesma hora, aproximadamente às 19 horas, para estudar um pouquinho mais a respeito da ansiedade, suas raízes e a perspectiva das Escrituras. Um abraço e Deus o abençoe. Até mais.